Olá! Terceiro e último vídeo da série de lives sobre profissões da profissão vendedor. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre lanche, uniforme e férias. Então, 3 direitos dessa categoria. Vamos lá? Nessa série de lives que a gente está fazendo, a primeira delas foi a live sobre vendedor, né? Uma live sobre profissões, e a primeira profissão foi vendedor. A gente também decidiu fazer vídeos curtinhos sobre esses direitos que foram comentados na live, então a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre horas extras para vendedor, intervalos para vendedor, dando moral para vendedor, comissões para vendedor também. E aí nesse nós vamos falar de lanche, uniforme e férias. Quando a gente fala de horas extras, uma coisa que já vem na nossa cabeça muitas vezes é a questão do lanche, da refeição. Esse direito ele vem previsto nas convenções coletivas, que são nada mais, digamos assim, do que acordos que aquela categoria faz com a categoria da empresa, né, entre o sindicato da empresa e do empregador, e do empregado, quer dizer, para ter uma série de normas sobre aqueles direitos. E um dos direitos que vem previsto lá na convenção coletiva é o lanche. Muitas vezes vem escrito, por exemplo, assim: o trabalhador que prestar mais de 1 hora extra terá direito ao lanche, que corresponde a X salada e refrigerante, por exemplo. Então, sempre que aquele vendedor prestar mais de 1 hora extra naquele dia, a empresa deve fornecer um lanche para ele. Ou então, fornecer um dinheiro para que ele compre o lanche, ou então dar uma indenização. Mas sempre que fizer aquela hora extra, tem direito ao lanche. Às vezes a convenção coletiva muda também a redação, né? Não necessariamente vai ser sempre 1 hora o necessário. Tem algumas que não prevêem um tempo mínimo, então prestou horas extras, recebe o lanche. Outras que botam um pouquinho mais de tempo, então 1h30, 2 horas extras. Varia de convenção em convenção, de local em local, e isso precisa ser conferido na convenção coletiva da categoria para a gente ter bastante certeza, né, de quando que realmente vai ter direito a esse lanche. Continuando também com os direitos que a convenção coletiva prevê para os vendedores, outro direito que ela prevê é o direito ao uniforme. Então, se há uma exigência de uniforme específico, de roupa específica que aquele vendedor precisa utilizar, a convenção coletiva diz que esse uniforme precisa ser dado, fornecido para o vendedor. Então, empresa, exigir um tipo de roupa específica, cor específica, formato, né, roupa social, não social, esporte, tênis, enfim, exigiu algum tipo de uniforme, forneça. É isso que a convenção coletiva muitas vezes prevê. Então, quando houver essa exigência, a empresa ela deve fornecer. Caso não forneça, é possível cobrar os gastos que o funcionário teve com esse uniforme que foi exigido através de um processo aí na justiça. E o terceiro e último direito que nós queremos falar aqui no vídeo é a questão das férias. Sempre que um funcionário trabalhar por 12 meses, ele vai adquirir direito a 1 mês de férias, que pode ser usufruído nos 12 meses seguintes. E aí, falando sobre essa questão de férias, tem alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, as férias, elas precisam ser pagas sempre 2 dias antes de iniciar o descanso. Então, se eu vou sair de férias, por exemplo, na quinta-feira, eu preciso receber o pagamento lá na segunda, terça-feira, 2 dias antes de eu realmente sair de férias na quinta-feira daquela semana. Outro detalhe é que, de fato, o descanso tem que ser total. Então, eu não posso ser interrompida durante o meu descanso de férias. Por exemplo, assim, eu tô em casa, tô tranquila, descansando, até que alguns outros vendedores, ou o gerente, ou alguém da loja sempre fica ali me mandando uma mensagem: como é que eu resolvo essa situação? E o cliente fulano, preciso aqui de ti na loja, passa uns 10 minutos aqui, atende essa ligação para me ajudar. Ou seja, eu meio que continuo trabalhando mesmo estando de férias. Isso não pode acontecer. As férias têm que ser um descanso total, então eu vou me desligar da loja durante aquele período de 1 mês, digamos assim, né? Desligar no sentido de desconectar, para que eu realmente descanse, né? Tenha um tempo para recuperar as energias,
também usufruir de um tempo com a minha família, fazer algum estudo, lazer. Então, realmente é um tempo assim afastado, né? Detalhes importantes então sobre as férias. A gente falou dessa questão de ter chamados durante as férias, porque é comum nesse ramo do comércio, né? Muitas vezes o vendedor chamar o gerente chamar o vendedor, os vendedores se chamarem entre si, porque ficou alguma coisa para ser resolvida, precisa de algum auxílio. Então, esse tipo de chamado não pode acontecer entre as férias. Outra situação também que acontece relacionada às férias é que às vezes o vendedor ele é obrigado a vender, por exemplo, 10 dias. A gente sabe que é possível fazer essa venda dos 10 dias, né, que chama de abono pecuniário, mas ela tem que ser uma opção fornecida, né, pela empresa se o empregado quiser realmente vender e aí, por exemplo, tirar só 20 dias de férias e o restante ser vendida, né? Ele não pode ser uma imposição. A partir do momento em que ela é uma imposição, também passa a ser uma coisa incorreta, né? Não pode acontecer. Por exemplo, assim, a empresa falar, né? Ó, aqui todos os vendedores só tiram 20 dias. Tá aqui o teu papel de férias de 20 dias. Se tu não quer 20 dias, não faz diferença para mim, porque tu vai tirar só 20. Se a conversa vai para este caminho, aí realmente a gente verifica uma irregularidade. Agora, se a gente vai num outro sentido, por exemplo, ó, eu tenho a opção de tirar 30, mas, né, por motivos às vezes financeiros e tal, eu quero realmente vender esses 10, quero só tirar os 20 dias de descanso, aí o funcionário vai até a empresa e pede, tá ok, aí pode. Mas se for o oposto, se for aquela outra situação que eu falei, né, de ser obrigado, aí também não pode. Sempre que houverem algumas dessas irregularidades que eu comentei nas férias, tem direito à dobra, tá? Então também é mais um direito que daria para pedir na justiça se houver o desrespeito. A gente espera que não aconteça, né? Mas é bom a gente estar ciente de como é que funciona, né? De como é que é o direito. Então nesse vídeo nós falamos de lanche, uniforme e férias, né? 3 direitos que os vendedores têm também, né? E aí às vezes de uma forma um pouquinho mais específica, a convenção coletiva prevê, ou às vezes tem alguma situação de irregularidade que é mais comum com os vendedores. E aí nos outros vídeos, como eu mencionei, a gente já falou de tantos outros direitos, né? Horas extras, intervalos, dano moral, comissão e por aí vai, tá? A gente está fazendo essa série de lives sobre profissões, já fizemos de vendedor, já fizemos de gerente e agora a gente vai ter as seguintes. Então nos acompanhem, geralmente a live é no final do mês. Quem conseguir participar ao vivo, melhor ainda, porque a gente vai respondendo os comentários, vai falando sobre o que vocês querem ouvir, também ouve as sugestões de profissão que vocês querem para as próximas lives, então é bem legal, a gente interage bastante durante elas. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o curtir ali, o gostei de vocês, encaminhem para os colegas também, se inscrevam aqui no canal para sempre serem avisados de quando tem vídeo novo. E muito obrigada!